eu estava cantando nesse instante aqui, há um lugar. Jesus, Filho de Deus, no dia de passear, ele passeava na casa do Senhor. Olha só que maravilha. Vamos ler de novo para você entender. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus, ele fazia o quê? Passeava. Era um passeio para ele, ir para a casa do Senhor. Passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois os judeus, e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pregaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejarão? Ou me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele
se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto diz a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele é fiel. Amém? Aleluia. No início do Evangelho do apóstolo João, ele diz que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados ou feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram da vontade do homem e nem da carne, mas nasceram da vontade de Deus. E nesse episódio que nós acabamos de ler aqui, Jesus Cristo, ele discursa e as pessoas pegam em pedras para apedrejá-lo. E ele então lhes dá uma resposta acerca desse sentimento e desse desejo que eles tinham de apedrejar. E ele diz: eu fiz tantas obras no meio de vocês, por qual delas vocês querem me apedrejar? Porque o homem deveria ser apedrejado por algo que ele fizesse e que feria um princípio espiritual estabelecido na lei, e esse algo tinha que ser passivo de morte por apedrejamento. E eles então não conseguem argumentar. Eles dizem: não é por nenhuma obra que você está fazendo, porque as obras realmente são irrefutáveis, são inegáveis. Não são pelas obras, é porque você por si mesmo se declara Deus, e nós queremos te apedrejar por isso. As obras de Jesus, ele mesmo falou, fala por si só. As obras falam por mim. Se eu realmente sou quem eu digo ou não. Eu estava assistindo ontem a novela Jesus, a reprise da novela Jesus, e eu achei algo muito interessante. Assisti as duas, e eu quero compartilhar duas experiências que eu tive ontem. A primeira, quando Jesus Cristo chega ali no templo, depois de ter curado o cego de nascença, e ele foi interpelado, ele foi arguído e execrado também. E eles dizem: nós somos discípulos de Moisés. Moisés nós sabemos quem é, mas esse daí nós não sabemos quem é. E aí o cego fala para eles: interessante, vocês não sabem quem ele é, mas ele abriu os olhos de um cego de nascença. Como é a hipocrisia, como é que uma pessoa se posiciona à margem daquilo que ele mesmo está falando. Ele mesmo se contradiz. Eu já falei para vocês há algum tempo atrás a diferença dos profetas de hoje em relação aos profetas de antigamente. Basicamente nenhuma. Profeta do Senhor, servo de Deus, que leva a palavra, que é
cheio do Espírito Santo, que é conduzido pelo Espírito Santo, não tem nenhuma diferença. Os profetas de hoje não tem nenhuma diferença de Elias, não tem nenhuma diferença de Eliseu, não tem nenhuma diferença de Moisés. Vocês acham que tem alguma diferença? Não. As pessoas que caminhavam com Moisés naqueles dias também não aceitavam Moisés como profeta. Também rechaçavam o que Moisés dizia. Uma boa parte de Israel sempre estava julgando o que Moisés dava como direção, como palavra, sempre refutavam, sempre resistiam. E agora aqueles homens, nos dias de Jesus, dizem: Moisés nós sabemos quem é. Nunca viram Moisés. Nunca viram Moisés fazer um sinal sequer. Ouviam falar, mas porque não estavam nos dias de Moisés, não, mas Moisés nós sabemos que é. Agora Jesus Cristo, que estava diante deles, fazia milagres diante dos olhos deles. Eles não conseguiam acreditar que era o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, que eles tanto esperavam. E muitas vezes nós agimos assim. Vemos os sinais, vemos as manifestações. Deus usa alguém, mas ainda assim não damos o crédito que devemos dar. Segunda experiência que eu tive foi justamente quando os filisteus pegaram a arca do Senhor e levaram para a Filístia. E nós conhecemos a história bíblica. Nasce o filho, o neto do sacerdote Eli. Coloca-se o nome dele de Icabode, porque foi-se embora a glória de Israel. A glória de Israel saiu quando os filisteus pegaram a arca? Saiu? Não. A glória de Deus saiu de Israel desde o momento que eles começaram a se abrir aos outros deuses. Desde o momento que eles começaram a cultivar o pecado, a cultuar o pecado muito mais do que a Deus. E quando a glória de Deus sai do meio do corpo de Deus, aí fica dependente de Baal, fica dependente de Astarote, fica dependente de todos os demônios, de todos os subterfúgios e atalhos que nos são oferecidos para resolver os nossos problemas. Porque se Deus não se manifesta no meio do seu povo, se nós não o buscamos como nós devemos buscá-lo, porque daqui talvez a um dia, 2 dias, vai aparecer a história de Ebenezer, e Deus troveja contra os filisteus e usa a terra. O povo de Deus vai a Samuel e diz: busca o teu Deus por nós. Ele não chamou nem de nosso Deus, o teu Deus por nós. Fala para Samuel assim. E Samuel lhes dá uma direção: se é de todo o vosso coração que vocês resolvem buscar o Senhor, então lança fora as astarotes, lança fora os ídolos, lança fora tudo, e prepare o vosso coração só para servir ao Senhor. A arca não estava ali. Samuel não foi pegar a arca, não trouxe a arca de volta, porque nem os céus
podem conter a glória do Senhor. Imagine um artefato pequeno daquele. Aquilo era só uma representação. Eles achavam que aquela arca era a presença de Deus. A presença de Deus estava na arca, enquanto o povo estava buscando o Senhor. Porque com aquela arca ou sem aquela arca, se eles buscassem o Senhor se manifestaria. Então, quando nós abrimos mão de buscar o Senhor, de preparar o nosso coração para buscar exclusivamente ao Senhor, quando nós deixamos de fazer isso, a glória dele vai embora de sobre as nossas vidas. O que é que isso tem a ver, pastor, com o texto que nós acabamos de ler? Tem tudo. As duas coisas. As duas experiências que eu tive ontem assistindo. Eu comecei, principalmente quando a arca foi levada, assistindo a novela ontem, eu comecei a ficar comovido pelo Espírito Santo de Deus dentro de mim. E eu falei, puxa, como isso é real, como isso é palpável, como isso é inquestionável, e como não temos a capacidade de enxergar. Quando a apostasia entra no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e a palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E é terrível, porque as coisas começam a entrar no meio do povo de Deus, começam a entrar na igreja nos nossos dias, e nós começamos a achar normal, e quando nós percebemos, a igreja está cheia, o povo de Deus está cheio de costumes do mundo, de coisas do mundo, e começamos a achar natural. Vou dar alguns exemplos simples. Só para que você entenda. Acha normal ter tatuagem. E fala, mas que besteira. Isso é muita religiosidade. Qual o problema de ter tatuagem? Aí começa, um coloca, o outro coloca, o outro coloca. Quando vê, está todo mundo colocando dentro da igreja achando normal. Aí o outro diz assim, mas qual é o problema tomar uma cervejinha? Há muita religiosidade. Qual é o problema tomar cerveja? Ah, não, também é demais. Aí começa, um toma, o outro toma, o outro toma, e começa a achar tudo normal. Aí o outro começa a se divorciar e casar de novo. Mas qual é o problema? Não há nenhum problema. Olha, casou, não deu certo, vai ser feliz. Tente outra vez. Ainda é ministrado por Raul Seixas. Tente outra vez. E aí outro traz outra coisa. E mas é muita religiosidade também. Quando o povo de Deus percebe, já está impregnado com coisas do mundo, achando normal, achando natural, e ai de quem abra a boca para dizer o contrário. Ai
ouvia a voz de Deus, aquele dois miseráveis tinha que morrer mesmo. Ainda bem que Deus matou, e o pai ainda torceu o pescoço. Mas sabe por que eles morreram? Sabe por que Deus nos matou naquele dia? Porque eles começaram a introduzir coisas em Israel, permitir coisas em Israel que Deus reprovava, mas que eles começaram a achar natural. Que o povo começou a achar natural. Ter um pedaço de pau para cultuar. E isso, e aquilo, e um acha normal, o outro acha normal, quando vê está todo mundo praticando. E Deus falando como o baiano fala: não tem problema, na minha casa tem um pé de cá te espero, de cá te guardo, estou te aguardando, eu estou te esperando, o teu dia e a tua hora vai chegar. E assim a apostasia entra no meio do povo de Deus. Coisas tão gritantes que ferem a Bíblia, que ferem a vontade de Deus, tão gritantes, tão óbvias, mas que nós nos recusamos a enxergar, fingimos que enxergamos ou não enxergamos. Porque começamos a achar natural, começamos a achar normal. E um vai passando para o outro, e o outro passando para o outro. E quando vê, a apostasia tomou conta da igreja. Por que eu estou falando isso? Volte você para o texto que nós acabamos de ler. Aleluia. Versículo 29. Olha o que diz aqui. Leia, absorva, acredite. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Aquilo. O que está escrito aí? Aquilo que meu Pai me deu é meu. Ou melhor, é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Fala assim para a pessoa que está do lado: aquilo que Deus te deu é maior do que tudo. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus quer te dar, tudo que Deus projetou para você é maior do que tudo, do que qualquer outro pode te dar ou projetar para você. E quando Ele dá, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tomar. Fala isso para a pessoa. E quando Deus te dá, ninguém, absolutamente ninguém, pode arrebatar. Você sabia disso? Você sabia que aquilo que Deus te dá, ninguém pode tomar de você? Só você pode entregar de mão beijada. Só você pode perder. Ninguém pode tomar de você. Você que entrega de mão beijada, você que perde. Quem deu aquela terra para o povo de Deus? Quem deu aquela terra? O próprio Deus. Alguém poderia tomar aquela terra deles? Mas eles perderam.
Por que eles perderam? Porque o inimigo tinha poder para tirar? O inimigo tinha poder para tirar? A prova maior é quando eles levaram a arca da aliança para o templo de Dagon. A prova maior está quando eles ousaram tirar a cobertura da arca e olhar. Foram tomados de tumor. E tiveram que expulsar a arca. Eles disseram: aqui não dá para ficar, a arca não pode ficar aqui. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Quanto tempo a arca da aliança ficou em Israel? Com todos os deuses estranhos que eles adoravam. Inúmeros anos. Mas bastou os filisteus pegarem a arca e colocarem no templo de Dagon, que Deus fez salseiro com a imagem de Dagon. E os filisteus entenderam, olha só, os filisteus entenderam que Deus não se mistura com outros deuses, e a arca não podia ficar ali. O ímpio entendeu mais rápido, precisou dias para eles entenderem. O povo de Deus levou anos, décadas e séculos, achando que Deus divide a glória dele com imagem de escultura, com os ídolos que eles inventavam em seus próprios corações. E por isso eles perderam aquilo que Deus lhes deu. Eles perderam, eles entregaram na mão do inimigo. Não foi o inimigo que teve poder para tirar. O inimigo nunca teve poder e nunca vai ter poder de tirar nada que Deus nos dá. Nunca terá poder, a não ser que nós entreguemos, a não ser que nós abramos brechas para que Ele possa tirar. Aquilo que Deus te deu é maior do que tudo. Aquilo que Deus te dá é maior do que tudo. Ninguém pode te dar nada semelhante ou igual ao que Deus te dá. Ninguém, absolutamente ninguém. E aquilo que Ele te dá, ninguém pode tirar. O próprio Deus mandou um profeta avisar para Eli o que ia acontecer com seus filhos. Visitou Samuel de madrugada para dizer o que ia acontecer, só para que você entenda que o inimigo não tem o mínimo poder de fazer coisa alguma que Deus não determine. Quem determinou aquela derrota, quem determinou aquela vitória dos filisteus e a derrota do povo de Deus, não foi Dagon. Não é o quanto Dagon podia fazer, não é o quanto os filisteus eram bem armados que lhes deu vitória. Porque vocês perceberam aquilo que eu sempre falo para vocês: o povo de Israel não dominava o manuseio com o ferro, e eles não tinham espadas. Nos dias de Saul, só quem tinha espada era Saul e Jonas. E Deus nunca precisou nem de lança, e nem de espada, e nem de escudo para dar vitória ao povo dele, mesmo os outros exércitos sendo maravilhosamente bem armados.
Não era uma espada de bronze, uma espada de ferro bem trabalhada que ia dar vitória ao povo de Deus. E não foi o tamanho do exército filisteu que deu vitória aos filisteus. Foi o pecado do povo, foi a apostasia do povo. O quanto eles se abriram para os costumes dos outros povos. É verdade. Muito da apostasia do povo foi dada pela corrupção de Ófine e Finéias e pela cegueira espiritual por Eli passar a mão na cabeça dos dois filhos. Sim, muito da corrupção do povo, sim, mas não seria mais justo nesse caso, com essa visão, Deus simplesmente matar Ófine e Finéias e dar vitória ao seu povo? Não seria mais lógico? Não seria mais lógico? Só que o pecado não estava só no sacerdote. O pecado estava no meio do povo. O quanto eles se abriram para a malignidade, o quanto eles se abriram para o pecado. Tinha homem de Deus naqueles dias. A palavra do Senhor diz que naqueles dias as visões eram muito poucas, e a palavra de Deus muito rara. Mas tinha Samuel, tinha aquele profeta que foi dar o recado, que com certeza deveriam instruir o povo acerca dos posicionamentos que eles estavam tomando e que eram contrários à vontade de Deus. Mas ainda assim, eles se abriam para tudo aquilo que os outros povos faziam, porque queriam ser iguais aos outros povos. Interessante que o final dessa história é justamente isso. Samuel, que a palavra dele nunca caiu por terra, desde Dan até Beceba, nunca caiu. Eles disseram para Samuel: nós queremos um rei que vá diante de nós nas nossas guerras, porque nós queremos ser iguais aos outros